O jogador mais temido de cada time lá do canal Fute Day, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. O menino Ney, cara, quando chegou lá no Paris Saint-Germain, chegou E Neymar não, né? Agora é adulto Ney, né? O cara tá com mais de 30, então agora é adulto Ney, né? com muita moral, disso todo mundo sabe, e logo ele mostrou o porquê disso, né? Ele sem sombra de dúvidas era o melhor daquele time, e nas partidas era o mais caçado e o mais temido pela galera, pois se desse uma brecha pro homem, cara, com certeza era caixa. Pensando nisso, hoje aqui no Fute Day, a gente vai conhecer o craque mais temido de cada clube europeu nesse século. Vamos lá. Vale lembrar que não dá pra pôr todo mundo aqui, então muitos clubes vão ficar de fora. A gente se atentou apenas em colocar os mais badalados, beleza? Mas começando pelo próprio Paris Saint-Germain, né, cara? Aqui geral sabe que foi o Neymar, embora o PSG tenha tido bons jogadores e muito interessantes aqui nesse século, como é o caso do Ronaldinho, do Mbappé, do Cavani, Ibrahimovic e também o próprio Messi. Mas nenhum deles, mano, impactou tanto quanto o Neymar lá na Ligue 1. Neymar foi a transferência mais cara da história do futebol até hoje, custando aos cofres do PSG 222 milhões de euros. É, deve ser muito dinheiro. É do Barcelona, o PSG queria, porque queria mesmo tirar o Neymar do Barcelona, tá louco, 222 milhões, mano. Tá, isso é uma transferência que daqui a pouco vai fazer 10 anos, mano, que aconteceu essa transferência. Até hoje não teve um jogador que chegou perto desse valor aí que o Neymar foi comprado pelo PSG. E além de tudo, Neymar ainda teve o nome dele lá na Torre Eiffel, ou seja, o maior, como é que fala? Assim, o cartão postal de Paris é a Torre Eiffel e o Neymar teve o nome dele lá. Nenhum outro jogador teve isso, o Neymar teve. Só pra vocês verem como o PSG queria tanto que o cara fosse pra lá. Uma pena que acabou que o Neymar não conseguiu ganhar a Champions League, que ele foi lá por causa disso. Acabou que não deu certo por ele ganhar essa Champions League, mas pelo menos a passagem dele por lá, no quesito de mídia, deu muita mídia pro Paris Saint-Germain, né? Mas no quesito de título, acabou não ganhando a Champions League, que foi por isso que ele foi contratado, como eu falei antes. E a passagem dele também pra lá foi mais ou menos, né? Acabou se lesionando muito e tudo. Mas, pelo menos, como é que fala? Ele tá na história do PSG por ter chegado pelo menos numa final de Champions League, né? Então. Pouca coisa, né? E marcando uma era por lá. Nenhum jogador foi mais impactante e trouxe mais visibilidade para o PSG e para a Ligue 1 do que o Neymar. E isso não é à toa, né, galera? Ele realmente jogou muita bola por lá e era o mais decisivo do time. E isso fazia com que ele fosse mais... Sei lá, mas pra mim o Neymar jogou muito mais bola no Barcelona. Na moral, mais do que no PSG, sinceramente. Caçado dentro de campo. Mas no PSG não deixa de ter jogado bem. Ao meu ver, jogou mais ou menos. Mas em comparação ao Barcelona, até deu isso. O Barcelona deu aula. Levando muita pancada. Justamente por mostrar um futebol que o PSG não tinha antes, um futebol encantador e mais provocativo, né, cara? Você sabe como é o Neymar. Ele dava chapéu, dava caneta, driblava meio mundo e marcava presença na área, marcando gols e dando inúmeras assistências pelo PSG. E mesmo se lesionando, ele ainda assim era o melhor do time e o mais temido pelos adversários, todo mundo sabe, tanto que antes da final contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, só se falava no nome do Neymar, ofuscando até o melhor dos jogadores daquela partida. Então todo mundo sabe, o menino Ney é brabo. E assim como o PSG, o Manchester City, cara, também tem uma história um pouco mais recente com o futebol, né? Não é um dos clubes mais vitoriosos da Inglaterra, na verdade é, né? Porque a história recente prova isso, não até a chegada de título após título ganhando aí só com o Pep Guardiola. O Pep Guardiola mudou mesmo o futebol do City, na moral, mudou d'água pro vinho o futebol do Manchester City, porque o City antes do Guardiola era uma coisa e o City depois do Guardiola virou outra coisa, na moral. Pep Guardiola, né? Por isso, mano, fica difícil a gente escolher um cara temido por lá, mas temos muitos nomes bons, né? Como o Davi Silva, o Agüero, o De Bruyne e o mais recente aí, pra mim é o Agüero. Acho que o Agüero fez mais história do que o Haaland, assim, acho que é o cara mais temido Manchester City, pra mim é o Agüero, sinceramente, mais do que o Haaland, como eu falei assim, então. Haaland, né, cara? Mas eu vou com dois jogadores que fazem uma dupla perfeita, beleza? No caso aqui, a gente vai abrir espaço pra dois. No caso, é o Haaland e o De Bruyne, que juntos formam uma das duplas mais temidas e sincronizadas do futebol atual. Quando você une esses dois, cara, é certo que pelo menos um golzinho vai ter na partida. A inteligência e a genialidade do De Bruyne em executar os seus passes, mais o poder de finalização esmagador do Haaland, cara, tornam eles praticamente os mais temidos aí da Europa. Eu me lembro de uma partida contra o Arsenal na temporada 22-23, cara, onde o City acabou ganhando não só a Premier League, como também uma tríplice coroa, onde, mano, o Haaland, ele simplesmente serve o De Bruyne, e o De Bruyne serve o Haaland na mesma partida. Bom jogador também o Haaland, tá inimaginável e que demorou muito pra acontecer, né, cara? O próprio Guardiola falou que o De Bruyne é a melhor coisa que já aconteceu para o Haaland, cara, já que eles se completam. Certamente muita gente escolheria o Agüero aqui nesse lugar, muito por conta o que eu falei.
Foi o que eu falei. Conta que ele praticamente deu uma Premier League para o City, Exatamente. né, mas a história recente tá aí, né, cara? E fica difícil de cobri-la. Por isso, mano, eu acabo indo de Haaland e de Kevin De Bruyne. E se o Manchester... Ao meu ver, depois que o Haaland acabar saindo do Manchester City e for pra outro clube, aí eu já penso que ele vai ser o cara mais temido da geração do City. Do time do City. Porque no momento que o Haaland tá lá, eu acho que o Agüero fez mais história, mano. Só de ter dado a Premier League pro City, que não tinha aquele título, ou seja, o título mais importante lá da Inglaterra, no caso é a Premier League, a Liga Inglesa e tal. E tipo, o Agüero deu um título pro City, naquela época e tal do City. Ele fez muita história esse título que ele ganhou lá pelo City. Então, ao meu ver, o Agüero é o mais temido do City antigamente, e agora no momento deve ser o Haaland, mas depois que o Haaland sair, com certeza vai ser o Haaland mesmo. Mas no momento, pra mim, ainda acho que o Agüero seja o cara mais temido do City agora nesse meu pensamento, né? Mas depois que o Haaland sair do City, com certeza ele vai ser o cara mais temido, porque depois que o Haaland sair do City, mano, ele já vai ter ganhado muito título. Pô, o Haaland já ganhou a Tríplice Coroa, ganhou a Premier League, ganhou a Champions League, se ganhou a Copa da Inglaterra, então já ganhou mais títulos do que o Agüero ganhou em anos lá pelo Manchester City. Então, depois que o Haaland sai do City, com certeza ele vai ser o cara ídolo do City e também vai ser considerado o cara mais temido do Manchester City, né? Então, depois do Agüero. Manchester City tem uma bela história recente, o Manchester United, rival local aí do City, não se pode falar a mesma coisa. O clube hoje está em ruínas, todo mundo sabe, e está tentando se reerguer, mas no passado o bagulho era outro. A história era completamente outra, meu caro. O United, cara, teve grandes peças nesse século, como o Wayne Rooney, né, cara, o Van der Sar, o Scholes, Ferdinand e vários outros craques de bola, mas, cara, no meio de toda essa galera, existia um tal de Cristiano Ronaldo. Ele que surgiu no Sporting e foi peça importante no esquema tático do Sir Alex Ferguson, né, cara? O mais intrigante, mano, disso tudo é que o Ferguson não queria a contratação do Ronaldo, tá? Mas depois começou a utilizar o português e não se arrependeu, é claro, né, velho? Em 2008, ele teve a sua melhor temporada pelo United, sendo sem sombra de dúvidas o melhor daquele time, o mais decisivo e também o mais temido da rapaziada. Ele, na verdade, era o mais falado daquele time ao lado do Rooney, figura central do time e que elogiou o talento do Cristiano Ronaldo na época, dizendo que ele seria o nome do time no futuro, coisa que não aconteceu, mas você sabe por quê, né? Muita gente considera o prime dele lá no Manchester United, especialmente em 2008, onde ele brilhou e brilhou demais, todo mundo sabe, jogando muita bola e levando uma tríplice coroa pra casa. E não se assuste, tá, cara? Pois não vai ser a primeira vez que você vai ver o CR7 nessa lista, mas calma que a gente já fala dele de novo. Pois agora falando do Liverpool... mas pra mim ali os caras mais temidos ali do Manchester United, com certeza, é o Cristiano Ronaldo e o Rooney. Então, os dois fizeram muita história lá. Principalmente mais o Rooney, né? Porque o Rooney ficou mais tempo lá no Manchester United e tal, que o Cristiano Ronaldo. Mas esses dois aí, caraca, é os caras mais temidos mesmo. Porque o que eles fizeram em 2008, ganhando a Champions League lá pro Manchester United, ganhando tudo que poderia ali ganhar com o Alex Ferguson, foi coisa de louco. E ficaram na história, né? Os dois ali. Liverpool, o principal rival do Manchester United lá na Inglaterra, esse é mais um clube que teve ótimos jogadores em sua história, e nesse século talvez o nome de mais peso tenha sido o Steven... Esse eu concordo também. Gerrard, né, cara? Mas eu penso um pouco diferente e, na minha visão, o mais impactante foi Mohamed Salah. Total respeito à história do Gerrard, né, cara? Mas na minha humilde opinião aqui, a do Salah já ultrapassou o inglês em questão de história, o que pode surpreender. De título é verdade, Salah tem mais título do que o Gerrard, né? Então, na passagem do Gerrard. Pois o Salah chegou no Liverpool lá em 2017 e desde então continua por lá e jogando muita bola, meu amigo. São 222 gols e 97 assistências, uma constância absurda do egípcio e que surpreende até hoje, né, cara? Um mano manter essa média aí durante todo esse tempo é ridículo. Como pode um jogador se manter tão constante por 8 temporadas seguidas, quase 10 anos, sendo inclusive o cara do time? É literalmente bizarro a gente falar do que faz Mohamed Salah, né, cara? Na Champions de 2018, onde o Real Madrid foi campeão em cima do Liverpool, mano, o nome mais falado não era o de Cristiano Ronaldo. Na verdade era também, mas cara, o do Salah era bem mais porque ele chegou no time, levou pra uma final de Champions e era indiscutível que o Liverpool era favorito. E digo mais, o rumo daquela partida mudou totalmente após a lesão do Salah, que era sem sombra de dúvidas o maior alvo do Real Madrid. Não é à toa que o Sérgio Ramos cuidou logo de lesionar o Salah, pois sabia que o moleque era uma pedra
no sapato dos caras. E mesmo agora, com já 32 anos de idade, fim de contrato com o Liverpool, ele é um dos artilheiros da... E acabou renovando. Todo mundo achou que ele não ia renovar com o Liverpool, mas no final acabou renovando. E dá bem, porque, pô, até o Liverpool perdeu o Salah, mano, sendo que o Salah queria ficar, querendo ficar. E não, o Liverpool quase dá uma vacilada, porque foi no finalzinho do contrato dele que eles foram conversar ali com o Salah pra renovar. Porque se demorasse mais, se perdesse o Salah ali de graça, pode dizer, o Liverpool ia dar um vacilo gigantesco. O Salah é muito bom, e muito clube quer comprar o Salah, mas o Salah preferiu ficar no Liverpool, eu acho que mais 3 anos, se eu tô enganado, que ele tem de contrato, e o cara deve custar frente, sabe? É muito bom jogador, o Salah é muito... E o Salah com certeza é o cara mais temido do Liverpool atualmente, porque pô, ele já fez muito mais história do que o Jared. Até ele já ganhou Champions, já ganhou Inglaterra e tudo, a Premier League e tudo, Copa da Inglaterra, se tu ganhar também um Salah tem, ou seja, tudo que é título aí grande é, da Liga Inglesa, lá da Inglaterra, tudo ele já conseguiu ganhar pelo Liverpool nesses 8 anos que ele ficou por lá, né? Então, o Salah é o craque, né, mano, do Liverpool, né, então. Atual temporada e continua sendo o melhor jogador dos Reds na temporada, e ele também é artilheiro da Premier League, superando o Erling Haaland. De verdade, o Liverpool tem que renovar o contrato desse homem. É obrigação, cara. E saindo um pouco aqui da Premier League e indo para a Bundesliga, falamos agora de quem? De Bayern de Munique. Aqui, sem sombra de dúvidas, é o nome do Robert Lewandowski. Muitos jogadores marcaram época no Bayern, todo mundo sabe, a exemplo do Ribéry e do Robben. Dois cracassos absurdos, isso aí é incontestável. Mas, cara, Lewandowski mudou completamente o patamar do Bayern de Munique. Foram incontáveis temporadas incríveis, muito boas mesmo, algumas fenomenais, como é o caso da temporada 2021, onde ele ganhou de tudo por lá, se tornou um dos jogadores mais respeitados da Bundesliga, artilheiro de tudo que podia, o nome do time e o principal jogador do Bayern de Munique. Não é à toa que ele é o maior artilheiro da história do Bayern. Ele era temido dentro e fora da área. Jogador, dentro da área era um perigo nato, todo mundo sabe. Poucos zagueiros conseguiam marcar esse homem, e fora da área porque ajudava o time do Bayern de Munique na construção de muitas jogadas, sendo um 9 que sai muito bem da área. Os números provam o quão imponente era o Lewandowski, né, cara? Foram 344 gols em 375 jogos pelo Bayern de Munique, diversos títulos conquistados, Bundesliga, Champions e tudo mais, inclusive quase sendo eleito bola de ouro pelo time de Munique, coisa que não aconteceu porque existia um tal de Lionel Messi. Acho que não tem nome melhor pra por aqui. Foi o Messi ganhou, porque ele ganhou o The Best, né, e tal, que é o da FIFA, né, mas a bola de ouro ele acabou não ganhando no ano, porque não, teve uma temporada aí, eu acho que tu falou na temporada aí que o Lewandowski ganhou o The Best, mas não ganhou a bola de ouro, porque a bola de ouro não teve, na época da polêmica, não sei se foi 2020 ou foi 21, uma coisa assim, aí não teve a premiação da bola de ouro, mas ele ganhou o The Best, que é o da FIFA, então, de certo modo, o Lewandowski conseguiu sim ganhar uma bola de ouro, né, porque tava no Bayern de Munique, também, hoje em dia ele tá no Barcelona, também tá jogando muita bola. O que esse cara fez no Bayern foi coisa de louco, e fez história, mano. Fez história no Bayern de Munique, o cara era muito temido por todo mundo. Nessa época que pra mim, acho que foi o prime do Lewandowski, que foi lá no Bayern, tá louco, o que ele fazia de gol, é coisa de louco. E agora no Barcelona também tá jogando muita bola, mas ainda não chegou nem perto, não, né, ao meu ver, não, mais ou menos perto, assim, do que ele jogou no Bayern, porque, pô, o que ele fez no Bayern foi coisa de doido, muito, fazia gol de tudo que era jeito, na moral. Aqui, né? Embora o Ribéry e o Robben tenham sido muito importantes e ídolos máximos também, principalmente o Ribéry, mas mano, o prestígio que o Lewandowski tem no Bayern de Munique é de outro mundo, embora o Ribéry seja bem mais ídolo. Porém, eu vou de Robert Lewandowski. E quem também tem um prestígio enorme acima da média, se tornando o maior ídolo da história do Milan, é o Paolo Maldini. Milan que já teve muitos nomes de peso no passado e que tinha o melhor lateral / zagueiro do mundo, que perdurou durante anos. No caso, o Paolo Maldini. Foram praticamente 25 anos no Milan, aterrorizando a vida dos mais diversos adversários que ele enfrentou e quebrando completamente qualquer chance de alguém quebrar a hegemonia do Milan na Série A. Ele certamente foi o melhor jogador do Milan enquanto esteve por lá, e durante esses 25 anos que ele ficou por lá, né, claramente teve uma constância absurda, cara, pegando diversas gerações de diversos times diferentes da Europa. Uma vez perguntaram ao Ronaldo Fenômeno, cara, qual foi o melhor
maior defensor que ele já enfrentou em toda a sua carreira. E ele facilmente respondeu Paolo Maldini, dizendo que Maldini foi o que mais deu trabalho pra ele. Só de pensar que o Maldini, cara, já parou o Ronaldo Fenômeno no auge, me espanta muito. Muito por conta que o Ronaldo é o Ronaldo, principalmente no auge, tá? O homem era difícil de se marcar e foi parado pelo Maldini. Pode até parecer que eu tô desmerecendo aqui o Maldini, mas eu tô mais exaltando do que tudo. Maldini é facilmente, cara, um dos maiores nomes da posição na história. Esse eu concordo, mano. Concordo. O Maldini é o cara mais tímido mesmo, mano. Do Milan, pô. Não tem outro. Aí eu acho que depois, pra mim, dele ali, o cara mais tímido é o Gattuso, cara. Gattuso, que era o volantão lá do Milan também. É cara que é ídolo do Milan. E também, ao meu ver, é o segundo ali mais temido, né? Então, depois do Maldini. Tanto de lateral quanto de zagueiro, sem contar o quão bom esse cara foi. Mesmo já um pouco velho, ele continuava dando muito trabalho para os atacantes, velho. E eu costumo dizer que contra o Maldini só passava uma coisa, todo mundo sabe, ou era a bola, ou era o atacante. Pois os dois, meus amigos, era meio difícil, era meio impossível de acontecer, né? E já que a gente falou de Ronaldo Fenômeno, é claro que na Inter de Milão, ele com certeza foi o mais temido. Pelo menos enquanto ele esteve por lá, especialmente porque o Ronaldo Fenômeno já jogou tanto pela Inter de Milão quanto pelo próprio Milan, se tornando ídolo nos dois clubes. O Ronaldo Fenômeno, como eu falei, é ídolo nos dois clubes, mas ele viveu seu auge lá na Inter de Milão, onde não só ganhou 2 bolas de ouro, como se tornou o principal nome do clube. E o Ronaldo, cara, todo mundo conhece, né? Sabe o porquê ele era temido, já que o homem tinha um chute, uma finalização que era um literal foguetaço. Era um poder de finalização que poucos tinham na época, e talvez o único que chegou perto do Adriano prestígio Imperador. e do poder de finalização do Ronaldo, na época, foi o Marco Van Basten, que esse holandês é sinistro. Acho que depois ali do Ronaldo ali pela Inter de Milão, meu ver, o Adriano Imperador, mano. Tá louco. Isso também é outro jogador muito temido da Inter de Milão, que vem depois ali do Ronaldo. Mas o Ronaldo, nessa época dele, é isso. Isso era prime, jogava muita bola, na moral. Mas mesmo assim, o Ronaldo viveu um auge um pouco maior, né? Sem contar seus números que pra época, cara, eram extremamente quebrados. Se você hoje olha os números do Haaland, né, cara, e acham eles absurdos, os números do Ronaldo Fenômeno pra época dele eram bem mais bizarros. Ronaldo era o famoso atacante que marcava gol, se lesionava e comia traveco quando podia. Brincadeiras à parte aqui, né, mano? O homem era o terror de todo goleiro. Pois já que a gente falou de goleiro, né, cara? Nada mais justo que Gianluigi Buffon apareça por aqui, por ter se tornado então um dos goleiros mais temidos da Europa e o jogador mais temido da Juventus. O Buffon, mano, é sem sombra de dúvidas um dos maiores nomes da posição de goleiro e ídolo máximo da velha senhora, se não maior. Ele que fez mais de 600 jogos, 600 partidas pela Juve, tendo jogado praticamente 20 temporadas por lá. Você sabe o que é isso, cara? É bizarro. Saindo apenas para o PSG, onde foi uma passagem bem curta e conturbada do italiano que não deu muito certo por lá. O Buffon, cara, simplesmente era o mano a ser batido, sabe? Ele defendia muito e ficou conhecido como a muralha italiana, pois era muito difícil marcar um golzinho nele. E isso fez dele um dos goleiros mais premiados da história do futebol, comumente um dos melhores também. E talvez o único que tenha conseguido quebrar essa mística de marcar um golzinho contra o Buffon foi o Cristiano Ronaldo, que não marcou só um golzinho não, marcou diversos aí. Ele que volta a aparecer nesse vídeo, mas dessa vez pela sua passagem lá pelo Real Madrid. Fazer um vídeo desses, cara, sem citar o robozão pelo Real Madrid é muita loucura. Ele que indiscutivelmente é o maior nome da história do Real Madrid, ídolo máximo da torcida e que conquistou um feito histórico e louco, né? Tendo marcado um golaço de bicicleta contra o Buffon em uma partida entre a Juventus e Real Madrid pela Champions League. Não só isso, mas se Cristiano Ronaldo... Foi na final aquele jogo? Acho que não foi na final não, mas foi um gol muito bom. Acho que foi na semifinal, se eu tô enganado. Foi um gol lindo demais aquele gol que ele fez no Buffon. Ronaldo era temido lá no United, cara. No Real Madrid, ele era bem mais, né? Muito por conta que ele saiu da ponta e foi jogado lá pro meio, tornando ele praticamente um 9, e que o fez marcar mais gols do que o esperado. Ele era o carrasco de geral na La Liga e também na Champions, fazendo qualquer outro oponente, mano, se cagar nas calças de enfrentar o homem. Basicamente, ele ganhou 4 Champions lá no Real Madrid, se tornando artilheiro em todas elas, sem contar os milhares de recordes quebrados e o medo que ele causava nos maiores times da Europa. E mano, se Cristiano Ronaldo era e é um monstro, Messi no Barcelona era o pai dele, o argentino. É o Messi, não tem como. O Messi é o cara, é o mais temido do Barcelona, não tem como. Tem outro cara que chega ali pra bater de frente com o Messi, não, tá louco. O Messi fez no auge dele ali, tá louco. Simplesmente. E o Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, nossa, não tem nem o que contestar também, porque não, o que ele fez por lá, porque 4 Champions, pô, o Cristiano Ronaldo ganhou, tá dando, foi coisa de louco.
quebrou todas as defesas dos mais variados times da Europa, incluindo o próprio Real Madrid nessa história. Foram incontáveis as partidas que o Messi humilhou o Real Madrid no El Clássico, fora as temporadas que ele fez pelo Barcelona, incluindo a temporada dos 91 gols. Temporada essa que ganhou um vídeo especial aqui no canal, vale super a pena você assistir, link na Eu vou deixar bem aqui pra vocês, galera, no final desse vídeo aqui eu vou deixar pra vocês o react desse vídeo que a gente fez aqui também. Descrição e no comentário fixado, dá uma olhada aí. Quando o Messi pegava na bola, era um perigo constante, geral sabe, poucos eram os defensores que faziam esse homem cair com ela nos pés, então mano, não tem muita discussão não, sabe? Ele não é só o maior jogador e o mais temido da história do Barcelona, como o mais temido da história do futebol como um todo. Messi é um gênio, cara, não tem como não. E certamente faltaram outros times que poderiam aparecer aqui nesse vídeo, o que no futuro, cara, pode render uma parte 2 desse vídeo. Então comenta aí o que você acha disso. Vale lembrar, mano, que você tem que deixar seu likezão e seguir o FUTDay em outras redes sociais. A gente tá com um trabalho muito bom lá no Instagram e no TikTok. Vale a pena você dar uma olhada, beleza? Tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui. Tá. O Messi. O Messi é o cara, pai. O Messi é o cara do Barcelona, Cristiano do Real Madrid, Maldini do Milan, Ronaldo da Inter de Milão. Caraca, só cara bom. Tá louco, só cara gigantesco. Mas tá aí, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, me siga no Instagram para ter na descrição. E se você quiser clicar no produto que eu tenho aqui no canal, tipo microfone, meu teclado, mostra tudo embaixo na descrição. E lá daqui eu vou deixar pra vocês o vídeo que a gente fez o react, também do FUTDay lá dos 91 gols do Messi que ele fez em uma temporada. Se você quiser assistir, tá bem aqui, então vai lá assistir que o vídeo também tá muito legal. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.